Pessoal, aqui é o Sol e vamos agora inaugurar uma nova série de vídeos falando sobre a vida após a morte, né? E vamos começar este vídeo falando sobre como vemos a vida após a morte aqui nas religiões ocidentais, nas filosofias espirituais ocidentais, que são chamadas de religiões abraâmicas, ou seja, que derivam do judaísmo, do zoroastrismo, como xanismo, islamismo e as suas diversas vertentes principais, né? Então, para essas religiões, né, que se baseiam no judaísmo, a vida após a morte ela tem a ver com a ida do espírito ou da alma para o céu ou para o inferno. Seriam esses dois polos diferentes, ou o céu ou o inferno, né? Como um local espiritual, né? Para o qual a alma se direciona após um julgamento, né? Então, aí vai variar a nuance de cada uma enxergar como vai ser, né, esse julgamento. Eu vou falando nos outros vídeos sobre outros pontos de vista sobre a vida após a morte, diferentes. E no final dos vídeos eu vou expor o meu ponto de vista síntese, né? Uma sugestão de compreensão, baseada justamente num diálogo entre esses pontos de vista de diferentes filosofias espirituais, né? Que é meu ponto de vista até o momento presente, né? Porque pode variar, com o passar do tempo a gente vai aprendendo mais, né? E mudando nossos pontos de vista também. Então, para o judaísmo, por exemplo, inicialmente, né, a morte seria como se fosse assim o fim realmente da vida, né? E a pessoa se tornava como que uma memória, ia para o Sheol, que eles chamavam, né? Como se fosse uma parte da memória, a pessoa, memória dos antepassados. Com o passar do tempo, né, com o contato do judaísmo com o zoroastrismo, ele foi fortemente influenciado, né? E aí veio as questões de julgamento, juízo final e do bem e do mal, que a gente tem presente no zoroastrismo, né? Arimão, deus do mal, e Hormuz, o deus do bem, né? E aí, ou a pessoa estaria eternamente no céu ou eternamente no inferno, né? Como uma punição, no caso de ter ido contra, né, o propósito de Deus, ou a recompensa de ter sido fiel a Deus, aos seus preceitos, né? Veja aí esse diálogo da pessoa ter que cumprir uma vontade divina para ser digna deste céu, né? Não é de acordo com o que a pessoa sente, mas de acordo com o que Deus coloca, neste caso, né? Uma vontade maior. No islamismo, existe o conceito, existe também uma variação, mas geralmente eles colocam dessa maneira, que o espírito ele vai para o inferno, se ele não seguir os preceitos de Deus, né? Mas ele passa um tempo lá de purgação, como fosse o purgatório católico, né? No qual ele vai pagar por aqueles pecados, né? Até conseguir ser digno de entrar no céu no final. No final, todos, né, retornam a Deus. Mas aqueles que forem fiéis, primeiro tem que passar pela purificação, né, pelo sofrimento no inferno. No catolicismo é muito semelhante, né? Temos a ideia de céu, temos a ideia de inferno, e no meio deles tem o purgatório, que seria quando a pessoa ela comete uns pecados que não são tão graves. Ela vai passar um tempo no purgatório antes de ir para o céu, pagando por aqueles pecados. No
caso dela ir diretamente para o inferno, são aqueles pecados que são considerados mortais, graves, né? Que fazem com que a pessoa seja digna de tal sentença. Ou vai direto para o céu, né? Se, né, alcançar essa graça divina. No protestantismo, no geral, nós temos a ideia de ou ir para o céu eternamente, ou ir para o inferno eternamente. Não tem meio termo, no geral. Tem algumas vertentes mais atuais, né, que flexibilizam um pouco isso, que já entendem, de certa forma, o inferno como algo passageiro para aquelas pessoas que morreram em pecado, em desobediência, para ir para o céu. Então, essa é a visão de vida após a morte, de acordo com as principais filosofias espirituais do Ocidente. Tirando o Espiritismo, que é ocidental, porém tem forte influência aí de elementos, né, que são muito presentes nas religiões orientais, como karma, reencarnação, que a gente vai abordar depois, tá certo? Então, no geral, essa é a visão das religiões ocidentais sobre a vida no pós-morte. E, em geral, elas não detalham muito também como vai ser, né? Não entram muito em detalhes, né, palpáveis de como seria essa. Simplesmente se resumindo que a vida no céu seria muita bem-aventurança, a ausência de sofrimento, né? E no inferno seria o oposto, né? Então é isso. Se você gostou e quer continuar aprendendo mais sobre como é vista a vida após a morte nas filosofias espirituais, porque as religiões não deixam de ser filosofias, né? Nos acompanha nessa série, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e gratidão. Até o próximo vídeo.